Geraldo, caríssimos sacerdotes, seminaristas, religiosas, amados irmãos e irmãs da Venerável Ordem Terceira do Carmo, devotos de Nossa Senhora do Carmo. O tema proposto para a nossa meditação de hoje é Nossa Senhora como Rainha do Sacratíssimo Rosário. O rosário, evidentemente, não é um lugar, quando a gente fala que fulana é a rainha da Inglaterra, está falando de um lugar. O rosário não é um lugar, o rosário não é uma pessoa. O rosário está mais para uma característica, quase como uma arma. Nossa Senhora é a rainha do rosário porque ela reina, por meio do rosário, sobre aquelas pessoas que rezam o rosário. E nós sabemos que rezar o rosário nem sempre é fácil. Nem todo mundo, em primeiro lugar, reza o rosário. Tem aquelas pessoas que não rezam. Tem aquelas pessoas que dizem que não tem tempo de rezar o rosário, ou terço. E aqui, terço e rosário, a gente troca as palavras. Eu acho que nem a pessoa que diz que não tem tempo de rezar o terço acredita que, de fato, não tenha tempo de rezar o terço. Porque 15 minutos. Tem aquela pessoa que diz, não, eu não rezo o terço porque é muito repetitivo. Repetitivos são teus pecados, né? O terço não tem nada de repetitivo. O terço é fonte inesgotável de sabedoria, de graças que vem de Deus. Mas até aquelas pessoas que rezam e aquelas pessoas que já conseguiram a graça de rezar todos os dias o terço, frequentemente têm algumas dificuldades. E se a gente fizesse uma votação, uma enquete, talvez ganharia com 100% dos votos o principal de todos os problemas daqueles que rezam o terço. Padre, eu rezo o terço todos os dias, mas eu tenho muita distração. Distração é o problema principal de todo mundo que reza o Santo Terço. A gente sabe que não basta rezar, nós temos que buscar rezar bem. E para rezar bem, a gente precisa combater, sim, as distrações, que são um empecilho do bom efeito do nosso terço. Por que nós temos distrações quando nós rezamos o terço? Nós temos distrações quando nós rezamos o terço, porque dentro de nós existem dois sentidos internos, que são a memória e a imaginação. Quando a gente bota a mão no terço, a memória e a imaginação acionam automaticamente. Parece que se você deu branco, esqueci o que eu queria, colocou a mão no terço, você lembra. Porque parece que estoura a informação na cabeça da gente, no simples ato de pegar aquele objeto que é o Santo Terço. E por que existe esse problema das distrações? Por que existe esse acionamento aí da memória e da imaginação quando nós vamos rezar? Porque o terço, amados irmãos, é uma oração composta. O terço é a junção de um princípio ativo e um princípio contemplativo, de uma oração vocal e uma oração mental. E na hora que a gente vai unir as duas coisas, parece que às vezes não dá liga, parece que às vezes não dá cola. Principalmente por causa da dificuldade de realizar uma boa oração mental enquanto a nossa cabeça está ali girando. No momento mesmo da oração, todas as preocupações parecem que vêm à tona. É claro que eu gostaria muito de poder dar uma resposta, uma fórmula, uma solução fácil para que as preocupações nunca mais atrapalhassem o terço de ninguém. Só que isso não será possível, pelo menos não hoje. Mas eu posso dar, sim, alguns conselhos, mais especificamente 2 conselhos, que podem te ajudar a rezar um pouquinho melhor. A deixar um pouquinho de lado essa desculpa de que as distrações são demais e de colocar mais empenho para que a sua oração seja cada vez mais fecunda. O primeiro conselho que eu dou
é colocar a memória e a imaginação como armas para vencer a si mesmas. Se elas estão te atrapalhando, você vai voltá-las contra elas mesmas. E a primeira coisa que nós fazemos é aquilo que algumas pessoas, principalmente os mais jovens, vão entender com o nome de cameo. O que é um cameo? É quando alguém, inusitadamente, aparece numa cena de um filme. Não era para estar ali, mas o sujeito aparece. Quando nós vamos rezar o terço, nós vamos meditar em um mistério. Concretamente, eu estou meditando na visita de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel. O que eu faço na minha cabeça? Eu faço uma cena, eu faço uma imagem, com a minha imaginação e com a minha memória. Todo mundo já viu uma cena assim. E lá eu coloco os personagens que tem que estar ali, Nossa Senhora, tem que estar ali Santa Isabel, Zacarias está no cantinho ali. E quem que está do lado de Zacarias? Você. Você aparece na cena que você está contemplando, porque você se faz presente naquele mistério. Você se transforma mais um. Você se coloca naquele lugar, você se coloca naquele ambiente que você está contemplando. Nosso Senhor está morrendo na cruz, está ali embaixo Nossa Senhora, está ali embaixo São João, e quem que está do lado? Você. Eu estou ali do lado. Eu estou vendo de perto, com os olhos da minha imaginação, Nosso Senhor na cruz. Da maneira que eu sou capaz de ver, eu dirijo a cena, eu sei os detalhes, eu sei as cores, eu formo o ambiente. Mas o que eu estou fazendo ali? É suficiente imaginar-me na cena para que todas as distrações sejam dissipadas e eu possa rezar bem o meu terço? Não. Não basta estar ali. Quando você estiver ali, vai continuar vindo as preocupações. Quais são as preocupações que vêm? Boleto para pagar, problema de família, problema no trabalho, problema no estudo, campeonato brasileiro, qualquer coisa. Aquelas coisas que ocupam sua mente durante toda a semana, elas vêm naquele momento. E você que está ali, você não vai ficar simplesmente lutando, empurrando aquilo para fora da cena, porque aquilo não vai embora, não vai te deixar sossegado um minuto. E aí que vem uma segunda dica, uma maneira da gente incorporar isso e fazer com que isso ajude e não atrapalhe a minha oração do terço. E aqui a gente pode usar um exemplo bastante concreto. Todo mundo sabe o que é uma locomotiva a vapor. Acho que sim, né? Talvez o pessoal mais novo. Locomotiva a vapor é um trem. E, aliás, abrindo parênteses, é um negócio que até parece um terço. Tem uns vagõezinhos ligados por uma corrente de ferro. Como o terço tem suas pontas ligadas pela correntinha. E aqueles vagões são carregados pela força do vapor. O que é o vapor? Vapor é água, né, que a gente ferveu, a água fica gasosa. E como é que a gente faz para ferver a água? Precisa de fogo. E como é que a gente faz para alimentar o fogo? Precisa de combustível. E qual que é o combustível da locomotiva a vapor? Carvão. Quando a locomotiva a vapor precisa andar, tem lá um sujeito ou dois que ficam com uma pá jogando carvão dentro do forno. E aquilo vai acendendo fogo, e o fogo vai fazendo a água esquentar, e a água vai virando vapor, e o trem vai andando. O conselho que eu dou para a gente hoje é pegar todas essas preocupações. Não importa se são das mais elevadas, se são das mais banais. Qualquer coisa que venha à sua mente na hora do terço. Qualquer coisa que venha à sua mente até na hora das outras orações. Pega tudo isso. Usa isso como carvão.
Usa isso como combustível para queimar e impulsionar o seu terço. O que eu estou fazendo na cena da morte de Cristo? Estou apresentando para Cristo, estou colocando no coração de Cristo. Quem reza a ladainha do coração de Jesus sabe que o coração de Cristo é fornalha ardente de caridade. Eu pego todas aquelas preocupações e jogo na fornalha ardente de caridade. E aquilo queima. E quando aquilo queima, aquilo impulsiona o meu rosário, aquilo impulsiona o meu terço. Senhor, estou preocupado, tenho problema no trabalho, isso que eu te ofereço. Vai lá, na cena do nascimento de Cristo, se coloca ao lado de São José e fala com o menino Jesus: Senhor, estão aqui vários problemas que eu tenho que resolver. Entrego no teu coração. Quando nós rezamos, não existe uma espécie de modo avião. Às vezes as pessoas querem que na hora que vai, vou rezar, aí aperta um botão, entra em modo oração e a pessoa concentra só nisso. Não existe. Não é uma parte de você que reza, é você inteiro que reza, e você inteiro tem preocupações, você inteiro tem problemas, você inteiro tem dor nas costas, tudo que todo mundo tem. E justamente por isso é que você inteiro precisa entrar na oração. Afinal de contas, todos esses problemas, todas essas questões, são assunto da sua conversa com o Senhor. Enquanto, no fundo da cena, as Ave Marias vão tocando e você vai rezando, todas essas coisas em coração são oferecidas no altar do coração de Cristo. Tudo. É evidente que nós desejamos e esperamos que um dia a gente possa pegar o nosso terço para fazer nossa oração e que não tenha mais nenhuma preocupação banal, que não tenha mais nenhuma preocupação mundana, que nossa mente esteja concentrada somente em Cristo nosso Senhor. Isso que nós queremos. Mas enquanto isso, enquanto a gente não chega lá, a gente dá o que a gente tem para oferecer. Quando aquela viúva foi dar o seu dízimo, o seu óbolo lá no templo, ela não tinha nada de valioso, mas ela deu o que ela tinha. Quando nós vamos rezar, talvez nós não tenhamos grandes sentimentos, talvez nós não tenhamos grandes afetos, como tiveram os grandes santos, mas Deus se contenta com pouco. Deus se contenta com as nossas misérias, nós entregamos. E Deus como que recicla. Ele pega aquilo tudo, devolve em graças para cada um de nós. Um dia nós faremos isso. Quando nosso Senhor estava na casa de Lázaro, todo mundo conhece a cena, não é um mistério do rosário, mas está valendo. Todo mundo conhece a cena. Estava lá Marta e Maria. Marta estava com a cabeça cheia de distrações, ocupada com a cozinha. E Maria estava aos pés de Cristo. Quando Marta se inquietou e reclamou com nosso Senhor que sua irmã não ajudava, qual foi a resposta de Cristo? Marta, Marta, tu te inquietas com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Um dia também nós seremos capazes de escolher a melhor parte. Um dia também nós nos colocaremos diante do Senhor em oração, pegaremos o nosso terço, imaginaremos a cena que estamos meditando, e quando formos entregar na fornalha do coração de Cristo nossas preocupações, veremos que só sobrou uma, a preocupação de agradar a Deus, nosso Senhor. E nesse dia, amados irmãos, se dará a mais bela cena que nossa imaginação é capaz de compor. E nesse dia, nessa cena gloriosa, nesse grande finale da nossa vida espiritual, nós teremos a mais bela trilha sonora. Aquela mesma trilha sonora que antes dessas palavras nós escutamos do coro. E que nós agora repetiremos recitando, como nós recitamos e recitaremos todos os dias no nosso terço. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rainha do Sacratíssimo Rosário, em nome do Pai,